E aí galera, aqui é o Barba e eu venho agora trazer uma atualização urgente. Não sei se vocês estão acompanhando, nos Estados Unidos a política está pegando fogo e provavelmente haverá um shutdown nos Estados Unidos. Isso porque no Congresso os democratas e os republicanos não estão chegando num acordo. A questão é, isso já aconteceu diversas vezes, esse momento pré-shutdown, porque sempre ocorre uma negociação e eles sempre chegam na última hora num acordo. É um momento de barganha política normal e natural da política dos Estados Unidos. Porém, a última vez que o país entrou de fato em shutdown foi apenas em 2019, no outro mandato do governo Trump. Ou seja, já parece que é uma toada normal do tipo de negociação que o Trump faz. Trump ele é realmente uma pessoa que gosta de dobrar a aposta, fazer bullying e tentar forçar com que a outra pessoa diminua. Ele só vê acordos como vitória, não tem outro caminho. E nesse caso específico, a barganha que está acontecendo agora no orçamento é que a parte maga, a parte mais virulenta e extremista dos apoiadores do Trump são a favor do corte absurdo de tudo quanto que é plano, de tudo quanto que é projeto social. Porém, contudo, todavia, os democratas eles querem manter os programas, pelo menos os programas de saúde. O que ocorre é que essa negociação parece uma barganha normal, plausível, uma demanda normal dos democratas de querer manter projetos de garantia da saúde. Agora, fato é, o Trump, ao invés de entrar numa negociação de forma normal e entrar e acabar chegando num acordo, não, ele sempre acaba dobrando a aposta. Então, o que a gente viu foi o vice-presidente da República, D.D. Vance, vindo a público com mentiras, dizendo que os democratas serão responsáveis pelo shutdown porque eles estão querendo ajuda, que os programas de saúde também sejam disponibilizados para imigrantes legais, o que é mentira e ilegal. Dá só uma olhada na declaração do J.D. Vance para vocês verem. We just had a very frank conversation with the Senate and House Democratic leadership. Look, the principle at stake here is very simple. We have disagreements about tax policy, but you don't shut that government down. We have disagreements about healthcare policy, but you don't shut the government down. You don't use your policy disagreements as leverage to not pay our troops, to not have essential services of government actually function. You don't say the fact that you disagree about a particular tax provision is an excuse for shutting down the people's government and all the essential services that come along with it. If you look at what Chuck Schumer has said in the past consistently, it's whatever our disagreements are, let's negotiate with them, let's talk about them, let's figure out a bipartisan solution, but you don't shut the government down. In other words, you don't put a gun to the American people's head and say, unless you do exactly what Senate and House Democrats want you to do, we're going to shut down your government. That's exactly what they're proposing out there. Now, we have to remember, they're very frustrated. They say that they're very frustrated about the fact that this negotiation has not taken place until today. But if you look at the original thing they did with this negotiation, it was a $1.5 trillion spending package, basically saying to the American people, we want to give massive amounts of money, hundreds of billions of dollars to illegal aliens for their health care, while Americans are struggling to pay their health care bills. That was their initial foray into this negotiation. We thought it was absurd. We told them it was absurd, and now they come in here saying that if you don't give us everything that we want, we're going to shut down the government. We think that's preposterous. We think it's totally unacceptable, and we think the American people are going to suffer because these guys won't do the right thing. Now, I want to make one final point here. You will hear a lot from Senate Democrats, from House Democrats about the fact that American health care policy is broken. Well, we know that American healthcare policy is broken. We've been trying to fix it for the 8 months that we've been in office, but every single thing that they accuse about being broken about American healthcare is policy the Democrats have supported for the past decade. So if they want to talk about how to fix American healthcare policy, let's do it. The Speaker would love to do it. The Senate Majority Leader would love to do it. Let's work on it together, but let's do it in the context of an open government that's providing essential services to the American people. That's all that we're proposing to do, and the fact that they refuse to do that shows how unreasonable their position is. I think we're headed to a shutdown because the Democrats won't do the right thing. I hope they change their mind, but we're going to see. Então, galera, essa foi a declaração do vice-presidente da República. E é uma declaração mentirosa. Veja só agora que eu vou colocar para vocês a resposta dos senadores democratas. Dá uma olhada. The federal government, by law that we passed, does not fund health insurance for undocumented immigrants
in Medicaid, period. Nor the ACA, nor Medicare. Undocumented immigrants do not get federal health insurance premiums. Period. Period. They're lying. Então, pessoal, essa é que é a questão. Além disso, né, o Trump vem postando vídeos com memes do líder dos democratas na Câmara, o cara com quem ele teoricamente deveria estar negociando. Dá uma olhada só no tipo de coisa que a gente está vendo, quase um shutdown, né? Estamos a horas de um shutdown, e o Trump, antes disso, postando nos últimos minutos memes, né, com o líder da Câmara Democrata. Dá uma olhada só no posicionamento do líder democrata sobre esse tema. The next time you have something to say about me, don't cop out through a racist and fake AI video. When I'm back in the Oval Office, say it to my face. Say it to my face. Então, galera, o que vocês acharam disso? Basicamente, o presidente da República está fazendo um meme no meio de uma negociação mega importante, porque, caso vocês não saibam, o shutdown, se ele realmente acontecer, ele fará com que a máquina pública dos Estados Unidos pare. E os funcionários ficarão sem receber salário, vários programas sociais, todas as pessoas beneficiárias de programas sociais vão ficar sem receber. Por exemplo, nos Estados Unidos, parte da população depende de ticket de alimentação para sobreviver e vai ficar sem enquanto estiver no período de shutdown. Dá uma olhada só na análise da Times Brasil sobre o tema, que é uma análise muito lúcida do jornalista Favaro. Dá uma olhada. E a gente volta a falar sobre a possibilidade de shutdown na administração dos Estados Unidos. Agora com Marcelo Favalli, apresentador do Conexão, que já está aqui para nos dar mais detalhes sobre quais seriam as consequências dessa paralisação para a população americana e também sobre as razões que levaram à falta de entendimento no Congresso. Favalli, boa noite para você. Boa noite, Cris Pelágio. Nós que temos aí uns anos de janela na profissão, embora você tenha aí uma jovialidade, parece uma menina de 25 anos. Opa, muito obrigada. A gente já tem 30 anos de profissão, mas a gente tem uns anos de estrada, né? Shutdown nos Estados Unidos faz parte muito do nosso glossário. Sim, não é a primeira vez que pode vir a acontecer nos Estados Unidos e duvido que vai ser a última. Concordo. Só que a corda vai arrebentar para os dois lados e tende a ser pior para o lado mais fardo. Boa noite, jovem Cris Pelágio. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Nada é tão ruim que não possa ficar pior. Vamos dar uma olhada aqui num traço para mais de um século da economia americana, visando exatamente esse débito federal dos Estados Unidos. O princípio da economia, tá? É quando você gasta mais do que arrecada. Os Estados Unidos fazem isso faz tempo, às vezes conseguem contornar. O problema é que começou a acender um amarelo piscante de atenção, a linha começou a ficar vermelha demais, porque os Estados Unidos correm o risco de chegar numa dívida impagável. Não é exagero meu. Vamos olhar para os anos de 1900, olha os problemas fiscais dos Estados Unidos. Primeira Guerra Mundial, ok, claro, gastos acima da arrecadação por motivos óbvios. Depois, 1929, a primeira Grande Depressão. Tivemos a Segunda Guerra Mundial. Eu só quero chamar a atenção para o que talvez tenha sido o maior gasto fora do planejamento dos Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial. A gente chega hoje num traço que não estamos mais em guerra, não temos mais pandemia e o déficit americano começa a crescer assim estratosfericamente, sem ter uma grande justificativa por trás. Depois aqui, ó, só para a nível de comparação ainda, lá para 2008 teve a grande crise pelo subprime, aquela quebradeira dos bancos, a pandemia e repito o que eu estava falando, a trajetória de crescimento nessa curva de planejamento, se o débito, o débito federal dos Estados Unidos continuar neste ritmo, em 2050, que não está tão longe assim, vai chegar a 185% do PIB. Seria como se toda a riqueza produzida em um ano pelos Estados Unidos fosse
integralmente para pagar a dívida e aí os Estados Unidos ainda deveriam, estariam devendo mais 85%. Chega aí nas franjas do impagável. Agora, vamos avançar para a gente entender os desdobramentos. O que vai acontecer e de onde vem isso? Primeiro, 30 de setembro, nesta terça-feira, então o Congresso americano tem até às 23 horas e 59 minutos do horário da capital americana, ou seja, no primeiro minuto da madrugada de terça para quarta-feira, começa o chamado shutdown. Ou seja, democratas e republicanos têm que chegar a um consenso sobre o orçamento. Isso ao longo da história já aconteceu várias vezes. Mas por que eles estão nessa queda de braço agora? O movimento MAGA, eu não vou falar dos republicanos, Essa parte mais conservadora dos republicanos, o Make America Great Again, o movimento do Trump, quer cortes em programas sociais. E os democratas não estão concordando com isso. Eles querem manter os investimentos em saúde, educação e infraestrutura. Então, este é o principal cerne da discussão entre os dois. E eles têm até amanhã, até esta terça-feira, para resolver isso. Vamos avançar aqui. Agora, quais são os impactos? O que pode vir a acontecer? E o que é o chamado shutdown? É o seguinte, é uma paralisação dos serviços federais não essenciais. Então, bombeiro, polícia, defesa, hospitais, isso não para, Porém, centenas de milhares de servidores federais ficam sem pagamento. Bibliotecários, pessoas que trabalham com tipos de documentação, nada que seja do que se chama de serviços essenciais. Atrasos em serviços públicos, e aí isso bate na vida cotidiana do americano. Por quê? Emissão de documentos fica suspenso. Fechamento de parques nacionais impacta no turismo. Quem está em Nova York não consegue ver a Estátua da Liberdade, por exemplo. Fechamento de repartições públicas, bibliotecas. Então, isso afeta estudantes, pesquisadores e a interrupção de benefícios sociais. Quem depende ali de um cupom de comida, um food stamp, vai lá na fila, o guichê está fechado. Próxima arte aqui. E os impactos, então, na esfera federal? Vamos olhar para dentro agora. Impacto econômico, desaceleração do PIB, porque muita coisa para de ser produzida, volatilidade nos mercados financeiros. Aquele investidor fica olhando, não sei o que vai acontecer, talvez não invista agora nos Estados Unidos. Retira o investimento, pode ter uma oscilação de bolsa. E possíveis demissões em massa, disse Donald Trump, tentando forçar os seus rivais políticos democratas. Eu começo a cortar a gente se vocês não entrarem em consenso conosco. Prejuízos políticos. Aí acontece um desgaste de ambos os partidos. Lembrando que o ano que vem, eleições legislativas para mudança na Câmara Baixa, na Câmara Alta, os deputados, os senadores e parte de alguns estados trocam de governador. Então, isso mexe na percepção da qualidade política por parte dos eleitores. Está acabando, vamos avançar. Qual que é o tamanho da dívida dos Estados Unidos? Eu falei que lá para 2050, 185% do PIB, ok? Hoje, projeção do déficit fiscal, 5,6% do PIB a mais do que os Estados Unidos já devem. E aí a gente já começa a bater numa franja dos 120% do PIB. Crescimento do déficit, mas por que aumentou? Gastos com Medicare e o Medicaid, que são auxílios para o serviço de saúde e outras despesas sociais. Mas por que está aumentando? Porque a população está envelhecendo, está vivendo mais, é mais longeva a vida do americano. E os custos por beneficiários do Medicare e Medicaid, que são assistências aos mais pobres e aos mais velhos, está ficando mais caro. Para encerrar mesmo, a próxima arte que mostra também um tempero Donald Trump. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, os gastos militares passam de $1 trilhão, também por conta do Donald Trump ter colocado mais dinheiro aqui. E o tal do One Big Beautiful Bill Act, a mudança que o Trump fez na legislação, promover cortes em tributos e alterações de despesas. As pessoas não gostaram disso, os seus rivais políticos.
projeção do déficit de 2,6 trilhões de dólares. Estou falando em porcentagem, agora em números absolutos. 2,6 trilhões de dólares até 2035. Os Estados Unidos vão gastar muito mais do que arrecadam e essa bola de neve vai ser imparável, Cris Pelágio. Vamos acompanhar o que vai acontecer amanhã. Pode decorar shutdown, 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 nós vamos falar isso ainda muito. É isso, pessoal. Eu trouxe esse conjunto de elementos para concluir que o Donald Trump, cada dia que passa, ele vai dobrando a aposta na sua política de gerar caos para ir derretendo as franquias da democracia liberal. E esse é mais um capítulo nesse livro obscuro em que os Estados Unidos entrou, né? O grande ponto aqui é, nos Estados Unidos, muita gente vai sofrer se o shutdown acontecer. Da última vez foram bilhões de prejuízo e dessa vez serão novamente. E quem vai sofrer sempre, sofre mais, é a classe trabalhadora. Por exemplo, as pessoas que dependem de food stamp, né, de ticket de comida para poder comer. Parte da população lá existe uma desigualdade brutal e parte da população depende disso para comer. E, por exemplo, os programas de saúde que serão cortados, maior razão de falência pessoal nos Estados Unidos, até onde eu sei, ainda é problemas de saúde. A pessoa tem um problema de saúde e acaba entrando em falência. Então os programas de saúde são muito importantes. É parte crucial da diminuição dessa desigualdade e importante para que essas pessoas consigam ter acesso ao básico de saúde. E muita gente vai ficar sem caso seja cortado. Então tudo indica que vai haver o shutdown, porque o Donald Trump está postando um meme dos negociadores que tem que negociar com quem ele devia estar conversando e negociando. Então, ao invés de negociar e convergir, como sempre acontece nesses momentos, parece que pela segunda vez, justamente no segundo mandato de Trump, teremos um shutdown. Qual a opinião de vocês sobre isso, pessoal? Existe algum xadrez 4D que o Trump está jogando que eu não estou enxergando? Deixa aí nos comentários a sua opinião sincera e vamos estabelecer diálogos. Valeu, galera!